Olá, meu nome é Marjorie, sou estudante de graduação de agronomia. Hoje eu vou falar sobre o trabalho Micro-organismos benéficos na produção de mudas de alface. O coautor é o Hélio Ibanez Neto e a orientadora é a Lúcia Sadayo Asari Takahashi. Essa bolsa de iniciação científica foi financiada pela Fundação Araucária. A alface ela é uma hortaliça folhosa muito importante para a economia e para a alimentação no Brasil. Ela tem baixo teor calórico, é fonte de vitaminas, sais minerais, e ela advém de um clima temperado. O ponto crítico para desenvolver essas mudas são a parte de germinação e emergência. Por isso, novos estudos ou técnicas que protejam essa alface ou auxiliam seu desenvolvimento são importantes. O Bacillus subtilis, que é uma rizobactéria, e o gênero de fungo Trichoderma podem auxiliar no desenvolvimento vegetal. O tricoderma, por exemplo, auxilia na germinação, no crescimento radicular, o Bacillus subtilis na solubilização de fosfato. Então, o estudo com eles pode ser muito interessante. Nesse sentido, objetivou-se avaliar o efeito do potencial fisiológico de sementes associados à aplicação de Trichoderma spp e Bacillus subtilis para o desenvolvimento de mudas de alface. O trabalho ele foi realizado na Casa de Vegetação da Universidade Estadual de Londrina, num delineamento inteiramente fasalizado e no esquema fatorial triplo, 2 vezes 3 vezes 5, em que 2 foram os dois micro-organismos utilizados, o Bacillus subtilis e o Trichoderma spp, 3 que foram os 3 lotes de sementes com diferentes porcentagens de germinação, um com 44%, outro com 95% e outro com 98%, e os 5 que foram 5 tratamentos. Os tratamentos foram a testemunha, T1 que recebeu o tratamento de sementes, T2 que recebeu o tratamento de sementes mais uma aplicação, T3 que recebeu o tratamento de sementes mais 2 aplicações e o T4 que recebeu o tratamento de sementes mais 3 aplicações. Bom, as análises realizadas foram a emergência inicial, que foi feita a cada 7 dias, o teste de número de folhas, que foi feita com as folhas visíveis após 28 dias, a emergência final, o comprimento e a massa seca de raiz e parte aérea, que também foram feitas aos 28 dias. Essa aqui é uma foto demonstrativa do trabalho na casa de vegetação. Bom, aqui nós temos o quadro de análise de variância e podemos perceber que o lote ele deu significativo para todas as características analisadas e o número de aplicações também deu significativo apenas para a emergência inicial. Comparando o fator lote isoladamente, podemos verificar que o lote 44% de germinação ele deu significativo em relação aos demais, dando uma média inferior em todas as características avaliadas. Então, a aplicação destes produtos à base de micro-organismos não interferiu no desempenho desses lotes. Aqui temos uma foto demonstrativa das bandejas, em que a A é o lote de 44% de germinação, o B é o de 95% de germinação e o C é de 98% de germinação. O fator doses acumuladas também foi significativo isoladamente para a emergência inicial, no qual a testemunha ela se sobressaiu em relação aos demais tratamentos. Fazendo então com que, com a aplicação desses micro-organismos, a emergência inicial ela fosse retardada, mas isso não implicou na emergência final, porque como vimos lá no quadro de análise de variância, a emergência final ela não foi significativa. O que pode ter ocasionado isso? Como não foi feito uso de adubação, a falta de nutrientes no substrato pode ter ocasionado em uma competição entre os micro-organismos e as plântulas de alface por nutrientes, fazendo assim com que houvesse esse retardamento da emergência inicial. Podemos concluir então que a aplicação de Bacillus subtilis e Trichoderma spp em diferentes doses acumuladas não afetam nem a emergência, nem as características fitométricas apresentadas pelos lotes. Apenas afetou de maneira negativa a emergência inicial, mas como já havia dito, não afetou a emergência final. Portanto, novos estudos podem ser feitos com o intuito de relacionar os micro-organismos benéficos com a cultura da alface e fazendo também o uso de adubação. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também à Fundação Araucária pela concessão à Bolsa de Iniciação Científica.